Muito obrigada, Luísa Meireles, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje vamos falar de desinformação. Cada vez mais nós temos a noção que a desinformação corrói as democracias. Luísa, tu és jornalista, durante muitos anos acompanhaste as questões internacionais, as questões europeias e, portanto, gostava de ter a tua análise sobre os riscos da desinformação e o impacto nas democracias. Bom, é enorme, como já se... Antes de mais, olá Margarida, é um prazer estar aqui. Mas sim, a desinformação é um tema vastíssimo. Aliás, a desinformação e o direito à informação e a informação são coisas que vão a par, não é? E a desinformação em si própria também, nem todas as notícias falsas, as fake news, se a gente traduzir à letra, são apenas uma parte da desinformação, não é? Certo. Nós temos a desinformação às vezes que é só parcial, outras vezes é distorcida e por isso tudo isso, enfim, confunde e visa efetivamente atingir determinados objetivos políticos, sociais, individuais, económicos. Há um sem fim de, digamos, objetivos, mas nunca é inocente. Isso a gente sabe. Quem desinforma e quem o faz de uma forma deliberada, não é? Quer dizer, os autores da desinformação, digamos assim, têm um objetivo, não é? E isso depende dos autores, precisamente. Agora, que isso corrói as democracias, a vida e a realidade está aí para nos provar, já desde há longo tempo, com a interferência que houve em processos eleitorais, em vários, e não é apenas desde 2016, não é? Quando foi Trump. Já se tinha essa noção quando foi o referendo ao Tratado Europeu na Irlanda. Exato. Que era o único país que tinha que ratificar o Tratado de Lisboa por referendo e houve claramente, digamos, um movimento de todos esses grupos para a Irlanda. E depois, bom, e isso ficou então mais que aparente na Europa com o Brexit, não é? Todos, não vou estar outra vez a falar sobre esse assunto, mas é óbvio, hoje está mais que documentado e até filmado, porque já deu origem a filmes, o processo de desinformação que sofreu o eleitorado britânico para, enfim, naquela luta entre o sim e o não, e em que venceu o não. E depois disso, em todos os processos eleitorais, existe desinformação, incluindo no português. Isso não está, nós não estamos, embora sejamos um país, Portugal, que está mais ou menos bem qualificado no ranking da informação, digamos assim, não estamos imunes à desinformação, longe disso, e por isso isto é uma coisa que toda a gente já deu por assente. Acentua-se em momentos de crise, como foi o caso super patente durante a Covid, com as teorias mais descabeladas, digamos assim, sobre as origens e maneiras de tratar a Covid, ou sobre a vacinação, não é? E depois disso, com a guerra da Ucrânia, onde se acelerou também brutalmente, mas eu diria que na guerra até a questão é mais tradição, baixa. porque vem dos dois lados. Vem dos dois lados e nós sabemos, como se diz o velho ditado, numa guerra a primeira vítima é a informação. E isso é o que nós verificamos em todas e verificamos nesta mais uma vez. E efetivamente isto, quando tu tens uma desinformação ou quando existe... quando tu vais começando a criar um caldo em que coexistem notícias falsas, que enfim, é uma contradição nos termos, mas enfim, desinformação e verdade, e tu depois tens as tuas próprias crenças, hoje já não é... Hoje não acreditas... achas que é verdadeiro aquilo em que tu acreditas, não é? Foi sobretudo essa a lição dos últimos anos, e que continua a ser assim, porque se quisermos até especular ou extrapolar e imaginar o que será um futuro próximo, nós podemos já antever o que já está a ser, até já nem antever, é o que já está a ser a campanha já pré-eleitoral nos Estados Unidos para as eleições do próximo ano, não é? Do novo presidente americano, em que Trump, o rei da desinformação, é ele,
é ele que supostamente cunhou o termo fake news para adjetivar os órgãos de comunicação social que diziam notícia, que davam notícias que não lhe eram favoráveis, se poderá ser um candidato e um candidato com chances para vencer. E esse risco também existe com as eleições europeias no próximo ano? Eu não duvido. Aliás, isso é uma coisa que se tem verificado nos últimos tempos, não é por acaso, e que no Parlamento Europeu, e tu sabe-o com certeza melhor que eu, houve, o Parlamento Europeu é uma preocupação, creio que tem uma célula dedicada, uma célula, entre aspas, não é? No sentido que tem um gabinete dedicado a esse assunto, e porque efetivamente mentiras é muito fácil, só que de pôr a correr, digamos assim. O problema é que hoje... E são mentiras, muitas vezes, articuladas, ou seja, não é a mentira de um cidadão, de um jornalista ou não jornalista que coloca a mentira, é a mentira, eu diria, articulada, sim, conjugada, vinda conjuntamente de vários sítios. Em campanha, não é? Em campanha, são exatamente. Campanhas, exatamente. Campanhas e que recorrem a múltiplos meios. Portanto, para além dos meios artificiais, nós, por exemplo, como nós temos, por exemplo, os bots, não é? Que é aquela multiplicação de perfis falsos que existem nas redes sociais. O próprio algoritmo das redes sociais favorecem a desinformação, como sabemos, porque a desinformação vive da emoção, da especulação, daquilo que, enfim, suscita o interesse humano. E por isso existe esse lado digamos, da robótica. E depois existe a participação ativa de seres humanos e de campanhas e agora, ultimamente, de um perigo maior ainda, que é a inteligência artificial, não é? Não, digamos que não é de agora, mas acelera, porque, precisamente, eu estava a ler num destes dias que existe agora uma ferramenta da inteligência artificial, que é uma última edição do Midjourney, que é uma ferramenta que transforma em imagens o texto. E, portanto, as imagens que produz são tão reais, digamos assim, tão realistas, tão plausíveis. Que dão veracidade. E são praticamente indetetáveis. Isto diz respeito a fotos, não é? A imagens, mas também temos o lado dos textos, porque como é que tu controlas o chamado e conhecido ChatGPT, que enfim, que reúne... vai reunindo a informação que existe acumulada em milhares de sítios na net, mas, por outro lado, se ele for buscar informação que não é correta, também a reproduz. E isto como é que tu vais combater? Tem o efeito reprodutor. Mas a desinformação tem, digamos, uma maior capacidade de se multiplicar e de chegar a mais gente e ter um impacto mais efetivo em situações sociais, económicas que são mais sensíveis a este tipo de notícia e de mensagem que se procura fazer passar? Sim, mais vulneráveis, no fundo. Exatamente. Acho que é não só nas sociedades mais vulneráveis, e que se vão polarizando, e nós hoje sabemos que isso é uma característica do nosso ambiente socioeconómico ou político, é verdade, é a polarização das sociedades, e é uma coisa que afeta já grandemente a Europa e os vários países europeus, e nas eleições com certeza isso... Quer dizer, se isso faz sentir já nas eleições nacionais, mais será ainda nas eleições europeias, no próximo ano, isso vai ser com certeza muito visto. Portanto, exato, para além das sociedades que são vulneráveis pela polarização, também nos países onde há vulnerabilidade dos próprios meios de comunicação, e Portugal aí é um país vulnerável, do ponto de vista económico e profissional, também onde existe mais possibilidade, e eu alerto para isso por uma razão muito simples, é que, e se destaca o lado português, porque eu considero que a única maneira efetivamente viável, segura de combater a desinformação, e então, do ponto de vista jornalístico, é mesmo reforçar as regras do jornalismo e obrigar, entre aspas, o jornalista a ir sempre
não é obrigar é de facto um mau termo, mas a lembrar ao jornalista que tem sempre que cumprir as regras canónicas, digamos assim, que é verificar, existir o contraditório, buscar várias fontes, porque isso é o que lhe permite estar alerta. Quando se perde isto, e isso perde-se porque ou os jornalistas são pressionados pelo tempo, pelos patrões, ou pelo clique das audiências, isso perde-se, não é? Essa capacidade ou essa vontade. Portanto, o nosso sistema português, em particular, é vulnerável desse ponto de vista por profissionais precários, mal pagos, mais jovens, e depois também economicamente, porque nós sabemos que os meios de comunicação social atravessam uma crise séria, nomeadamente quer dizer, é uma coisa que se vem a arrastar, mas que desde a pandemia que se verifica mais ainda. E isto não é apenas válido em Portugal, porque, olha, recorrente precisamente aos dados do Investigate Europe, que é aquele consórcio de jornalistas, Exato. E tu já entrevistaste aqui o Paulo Pena. Que é digamos que a antena portuguesa do Investigate Europe. Eles têm um texto sobre direito à informação na Europa, onde eles apontavam exemplos na Grécia, na Espanha, na França, já não estou a falar da Hungria ou da Polónia, na Itália, onde a comunicação social é profundamente afetada, já não é a desinformação, mas é só a informação parcial, digamos assim. Mas era essa passagem que eu queria fazer, ou seja, eu também gostava de fazer, ou seja, estamos a falar da informação, mas agora temos que fazer entrar nessa análise os políticos. Exato. Ou seja, estou a pensar, por exemplo, os políticos, a intencionalidade, por um lado, e por outro lado a diversidade cultural, se podemos usar assim, embora eu acho que seja abusivo usar este conceito. A diversidade cultural caso. Entre Estados? Já lá achei, que é, por exemplo, nós temos hoje na União Europeia, quando nós discutimos que há certos países que não respeitam o Estado de Direito, designadamente a Polónia e a Hungria, Orbán diz o conceito de Estado de Direito da Europa Ocidental é diferente do conceito de Estado de Direito da Europa Central. É evidente que isto não é uma desculpa, porque quando a Hungria aderiu à União Europeia, sabia exatamente o que está escrito nos tratados sobre o conceito de Estado de Direito. Portanto, não é um conceito da Europa Oriental, nem um conceito da Europa Ocidental, é o conceito de Estado de Direito universal. Mas isto, digamos que esta tentativa de reinterpretar, por isso é que eu disse que era diversidade cultural usada abusivamente, porque é abusivo. Sim, é um argumento completamente abusivo. Mas é o tipo de argumento que muitas vezes alimenta a desinformação, diria. Também, sabes que existe, quer dizer, a gente pensar assim, a desinformação existiu sempre. Sim, claro. E os políticos são dos primórdios, desde que há civilização humana e os homens vivem em conjunto, não é? Ou pelo menos organizados em sociedades com hierarquias. Mas a verdade é que isto agudiza-se, isto foi-se agudizando em virtude também das redes sociais, como já falámos aqui. Em relação a esses aspectos em particular, que tem a ver, e uma das regras fundamentais do Estado de Direito, não é? E na Europa em particular, e como um valor que deve ser superior a todos, não é? Um dos grandes valores, é o direito à informação. Sim, claro. E esse direito à informação não é respeitado de um ponto de vista político, quando determinados governos mandam encerrar determinados órgãos porque não lhes são favoráveis, como fez a Hungria, ou como em determinados outros Estados, como na Grécia, onde existe um governo democrático, eleito democraticamente, reeleito democraticamente por uma grande maioria de votos, em que a agência estatal, por exemplo, não pode, ou tudo o que é desfavorável ao governo corta, ou como também denunciava o Investigate Europe,
Em Itália, depois da tomada de posse de Meloni, aconteceu o mesmo, quer dizer, houve uma renovação, digamos assim, das chefias. Renovação é uma expressão muito... Sim, é simpática, digamos simpática. assim. É um eufemismo, se Exatamente, exato. Sim, mas a Itália é um país muito particular, assim um bocadinho como Espanha, que é quando cada vez que muda o governo, muda sentido tudo. contrário, muda tudo, não é? E, portanto, em Itália mudou mais uma vez, com a agravante de que agora entram também em cena os homens muito ricos, e que os oligarcas, como se costuma designar os russos, mas não são só russos, há oligarcas em todo lado, em que tomam conta, efetivamente, de determinados órgãos. Como fez Berlusconi. Como fez Berlusconi. Fez a sua vida política à custa do domínio das redes de televisão. Exatamente. E como vai acontecendo noutros países, e agora também acontece em Itália, como acontece em França, onde o Jornal de Dimanche, que era um dos mais lidos, também foi comprado, e hoje, que é um jornal mais ou menos de centro, hoje é um jornal completamente encostado à direita, e inclusive em Itália, pasme-se, a compra por parte de acho que é a família Agnelli, posso estar enganada, mas corrijo, que adquiriu La Repubblica, e portanto aquilo leva depois imediatamente a, digamos, às vezes é assim, realinhamentos de posição editorial dentro dos próprios jornais. E como tens a Orbán a comprar a família, a comprar redes internacionais de comunicação. Exato. Portanto, a própria concentração dos meios de comunicação social, que é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos já existe há imenso tempo e que também produz um outro facto ou um outro fenómeno que é altamente propício à desinformação, que é o chamado deserto de notícias, e isso aqui em Portugal já se está a verificar, que é... o deserto de notícias faz com que, portanto, existe uma redução dos donos, não é? Dos proprietários dos meios de comunicação social, portanto, que estão virados, obviamente, para o mercado, para o lucro, obviamente, é um negócio. Só que o que acontece é que nas pequenas localidades, que antigamente tinham até órgãos locais regionais, como nós dizemos aqui em Portugal, à nossa escala, vibrantes, vão deixando de o ter porque isso deixa de ser rentável, não é? E, portanto, vão acabando. E há o chamado deserto de notícias, e onde campeia a desinformação, é óbvio. Claro. E isso em Portugal, atenção, é uma realidade. Há estudos sobre isso, de que há vastas zonas de Portugal que já são um deserto de notícias. E nós somos um país pequenino, se compararmos com os Estados Unidos, não é? O Parlamento Europeu votou, há relativamente pouco tempo, a lei sobre os mídia, que tem exatamente como objetivo lidar com a desinformação e dar alguma capacidade de ação, sem pôr em causa a liberdade de informação, mas alguma capacidade de controle e de ação sobre a desinformação. Nós sabemos que já nas últimas eleições europeias, em 2019, houve uma grande preocupação no sentido de evitar que a desinformação entrasse na campanha e que as notícias falsas entrassem na campanha, designadamente vindo de setores antidemocráticos, anti-europeus, e hoje o Parlamento, recentemente o Parlamento vota uma lei em que pretende, mais uma vez, agir no sentido de minimizar, diria, de reduzir o efeito da desinformação e desses choques das forças antidemocráticas e anti-europeias na próxima campanha para as europeias, no próximo ano. Sim, o que é que te parece essa lei? Parece-te eficaz? Parece-te que tem há aqui alguma margem de manobra para agir nas notícias falsas e neste tipo de comunicação? Ou é muito difícil? Eu, sobretudo, gostaria que ela fosse aplicada. Ou seja, sendo um regulamento, não é? Pode ser... Sim, claro. Terá que ser obrigatoriamente aplicado. Em todos os Estados-membros? Em todos os Estados-membros. E, portanto, antevejo grandes dificuldades em alguns Estados-membros e em relação a alguns pontos, não é? Que foram, aliás, sublinhados várias vezes na discussão dessa lei. Há alguns até que são foram particularmente contestados por causa, sei lá, das questões da segurança nacional.
ou da espionagem dos jornalistas e políticos. Tipo Pegasus? Exato. Ou até, como no Reino Unido, não é a União Europeia, mas é a Europa, onde a nova Lei de Segurança Nacional desprotege, digamos assim, os próprios jornalistas quando investigam sobre assuntos sensíveis. E portanto, isto, eu acho que para se manter o direito à informação, sou inteiramente a favor que essa lei seja aprovada, aplicada. Tenho medo e receio de que efetivamente não seja possível fazê-lo, mas acho que cada coisa a seu tempo. Vamos lutar por isso, vamos aplicá-la, vamos aprová-la e depois porque em havendo essas normas, depois é possível ter também acesso aos meios para que os jornalistas, não é? Para se defenderem dos ataques a que poderão ser, ser vítimas, não é? E eu, quando digo ataques, não estou a falar já de casos extremos, como nós encontramos em alguns países totalitários, ou às vezes não totalitários, onde também os jornalistas não têm a vida fácil. Mas pelo menos existem meios legais para eles se defenderem. E, portanto, eu sou inteiramente a favor e acho que a comissária Vera Jourova tem feito um ótimo papel. Ela não sei se é por o facto, ela já uma vez disse isso numa entrevista, pelo facto de ser búlgara, não é? E de ter vivido também sobre os tempos do regime antigo, sim. Ela sabe o que é uma imprensa com uma comunicação social controlada. Isso é importante, que haja pessoas que tenham isso vivo, porque às vezes é como tudo, não é? As pessoas dão as coisas por adquiridas e se não há alguém a lembrar que aquilo que é adquirido pode desadquirir-se, as coisas podem ficar muito sérias. E em termos de viragem política ou de alteração política já se percebeu que é muito fácil. Eu costumo dizer que a democracia não é um adquirido. E, de facto, aquilo que nós temos assistido em alguns países é impressionante. Quer dizer, imaginar que tens a extrema-direita no governo na Suécia, por exemplo, ou em algumas autonomias, aqui ao lado em Espanha, e sobretudo aquilo que a extrema-direita está a fazer é de facto inacreditável. A Vera Jourova tem, de facto, é uma comissária que agarrou muito esta questão. Ela tem este dossiê no seu portfólio e, de facto, conseguiu trazer sempre para o debate político destas problemáticas aquilo que é a sua experiência, ou seja, não é o tipo de comissário que procura fazer consensos sobre tudo, mas ela sabe muito bem o que é que significa desinformação e não esquece, ou seja, quando está a legislar, não esquece a sua experiência anterior. E mais do que isso, ela também promoveu a criação de consórcios no âmbito da União Europeia, de entidades da comunicação social e não só, de institutos e universidades. E, por exemplo, em Portugal existem vários, e a Lusa, a agência da qual eu hoje sou diretora de informação, participa num desses consórcios, que é o Iberifier, onde precisamente fizemos um estudo sobre uma coisa coletiva, com várias entidades, sobre a desinformação e o impacto da desinformação de um ponto de vista político, social e económico só na Península Ibérica, com as diferenças que existem entre Portugal e Espanha, que são muitas, mas onde obviamente existem troncos comuns. E isto multiplica-se ao longo pela Europa, e eu acho que ela teve um papel fundamental aqui. E espero bem que numa nova comissão, depois de novas eleições, não sei se com Vera Jourova ou sem Vera Jourova, que haja pelo menos um comissário ou uma comissária que continue este combate. Trabalho. É verdade. E que agarre como ela agarrou este tema. Muito obrigada, Luísa, muito obrigada por ter estado no podcast E se Falássemos da Europa. Foi um prazer.